A paz do Senhor, gente, tudo bom? Estamos aqui ao vivo hoje no estúdio do Pod Crente com Gabriel. E o entrevistado de hoje é o missionário Gabriel Silva. Todos conhecem, ele é da ADTAG, graças a Deus. E eu gostaria de perguntar para ele, Gabriel Silva, apresente quem tu é, de onde tu veio, para onde é que tu vai, de onde vens. E um pouco sobre você. Meu nome é Gabriel, todos me conhecem como missionário Gabriel, né? E sou da Assembleia de Deus desde pequeno, nasci no berço evangélico, tive essa oportunidade, né? Hoje a gente chama ali da igreja também Assembleia de Deus ADTAG, do pastor Ami, né? Estamos aqui. Com um pouco sobre mim, que desde pequena ardeu no meu coração sobre poder levar a palavra de Deus. E graças ao bom Deus, pela misericórdia dele, ele tem me levado a alguns lugares para poder levar, né, o amor dele e a palavra dele e poder ver aquilo, todas aquelas promessas que ele me prometeu um dia poder se cumprir. E aí nós entendemos que o nosso Deus ainda é um Deus que realiza sonhos, um Deus que realiza promessas. É um Deus fiel, é esse nosso Deus. Amém, amém. Gabriel, me conte mais um pouco sobre você. Você é crente de berço? Você nasceu no meio evangélico? Ou você começou desde agora? Conte mais um pouco sobre a sua história. Eu nasci no berço evangélico, né? Minha família, a minha avó hoje se descansa em paz, mas a minha avó, ela ensinou a minha mãe e minha mãe ensinou todos nós. Então nós foi apresentado a Deus desde pequeno, né? Crescemos no berço evangélico, frequentando escola dominical, frequentando escola, né? Culto de ensino, culto no domingo. A gente foi aí crescendo e criando esse amor. Só que, por um período da minha fase da minha vida, eu acabei me afastando, né, dos caminhos do Senhor, por influência, né, de querer estar perto de alguém, querer estar perto de roda de pessoas, e acabei me afastando, perdendo a minha identidade, né? E aí, mas um dia Cristo, ele me encontrou, né? Eu encontrei a Cristo novamente, né? E hoje faz aí 5 anos, né? Vai fazer 6 anos agora, dia 1º de dezembro de 2019, né? Foi o dia que eu falo para todo mundo que eu morri para o mundo e nasci para Cristo. Que benção, glória a Deus. Gabriel, queria te perguntar assim, mano, você prega há muito tempo, varão? Vamos se dizer assim, você foi... Qual foi o tempo que você voltou para Cristo? Explique mais um pouco quanto tempo você prega, se você já começou desde pequeno, ou se você já começou desde um pouco mais avançada idade. Fale mais um pouco pra gente. Comecei a pregar, já tem uns 3 anos, há 3 anos e meio, a qual eu frequentava muito a igreja e abri muito mão de muitas coisas, né, para poder servir a Cristo. Gostava muito de rua, de jogar bola como toda criança, e uma vez dentro de um culto, Deus resolveu se revelar e dizer: a partir de hoje, Gabriel, tu pregarás a minha palavra, né? Oh, E a partir glória. dessa promessa que ele fez para mim, eu agarrei com tanta força que eu abri mão de muitas coisas para poder estar dentro de um quarto estudando, para estar dentro de um quarto orando, buscando a Deus, né? E aí faz 3 anos, mas esse ano de 2024 foi o ano que Deus começou a me levantar mais, com um pouco mais de potência, né? A me levar a mais lugares. Eu já fui também fora de Brasília, cheguei aí na Bahia, né? Ali numa obra missionária, né? Levando a palavra de Deus. Então isso é muito lindo e gratificante para mim. Que benção, que benção. Aí, gente, para você que está no mundo que acha que não tem outra solução, eu te digo, Cristo tem o melhor caminho para você. Então, assim, eu digo, dá tempo para voltar para Cristo. E eu sou exemplo disso também. Que eu, após me desviar também e ir para o caminho do mundo, eu também voltei para Cristo. Então, eu digo a vocês, vale a pena servir a Deus. Gabriel, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a sua maior experiência que você teve com Deus? A maior experiência que você teve com Deus? E depois você me responde a sua no meio evangélico. A minha maior experiência com Deus, que eu me digo que a minha maior, eu acho que todos nós aceitar a Cristo é uma maior evidência, né? Mas a minha maior experiência com Deus foi realmente na Bahia, onde marcou a minha vida e marcou a minha história.
aonde ali eu conheci alguém, né, por nome de Isaías, a qual ele me falou que ficou muito tempo, horas e horas, sem respirar. E ali nessa viagem eu caí em si e falei assim, realmente o nosso Deus ainda é um Deus de milagre. Então ali foi uma experiência para mim marcante, uma experiência extraordinária, não só essa, mas como também de orar em alguém enfermo, e ali naquela mesma hora Deus também decidiu curar pela misericórdia dele. Glória a Deus, aleluia. É interessante essa parte da gente falarmos dos enfermos, é porque hoje em dia a nossa igreja ela está cativa de pessoas que não se levantam de suas enfermidades. Você pode ver, hoje em dia, nós é conhecido como o país do avivamento, mas, porém, o que falta hoje em dia no nosso meio é o avivamento. As igrejas hoje em dia, nós podemos ver que nós não vemos mais hoje pessoas se levantarem, nós não vemos mais hoje Deus operar milagre em nosso meio, porque por falta de fé das pessoas, não só a falta de fé, mas sim a falta de levar uma vida de oração. Até porque eu sempre prego sobre isso, dizendo que a oração é a base na vida do crente. Mas vamos lá, Gabriel. Qual foi a sua maior experiência no meio do evangelho que você teve na sua vida? A maior experiência no meio do evangelho foi Deus levantar pessoas para poder somar, né, poder nos ajudar a crescer. Quando você fala sobre avivamento, eu acredito que o avivamento, para o avivamento acontecer, ele necessita também do arrependimento. Então, sem arrependimento não tem como ter avivamento, né? E o que hoje falta para Billy Graham, ele orando pelas bandeiras das nações, ele diz que ele para na bandeira do Brasil e alguém pergunta para ele dizendo assim, por que você está parado aí muito tempo? Aí ele fala assim, Deus acabou de me dizer que o próximo avivamento será daqui, né? Do Brasil. Então, para o avivamento acontecer, é necessário tanto da oração como também do arrependimento, né? Nós acreditamos no avivamento não de pular, rotepear, sapatear, mas acreditamos no avivamento a qual de arrependimento, né? E para o avivamento acontecer, Renan de Dias Lopes diz que não tem como agendar com o avivamento, né? Não tem como dizer o avivamento vai acontecer amanhã, o avivamento vai acontecer daqui a um mês. Mas nós precisamos estar sempre unimadamente, né? Como em Atos, eles estão ali unimadamente, orando juntos, né? Em somente um propósito, em somente uma visão. Eu acho que para o avivamento acontecer, é necessário a gente ter somente uma visão e somente um propósito, né? Glória a Deus, aleluia. É o que falta no nosso meio da igreja, é a união cristã, união na oração, reunir um só, é que nem você falou agora, em um só propósito. Todos eles estavam reunidos em um só mesmo lugar, em um só propósito, gente. Então perceba isso aí, onde tem oração, tem propósito. A oração de justo, ela tende muito em seus defeitos. Pega essa. Gabriel, eu queria te fazer uma pergunta assim. Mano, qual a sua perspectiva para esta nova geração que está se levantando? Porque, é claro, nós vemos que está vindo uma nova geração aí, a geração jovem. E é claro que Satanás ele procura acabar com as pessoas jovens. Você vê que ele já não tem mais importância com os adultos, mas Satanás ele precisa daqueles que são jovens que estudam a palavra, jovens que vão para a escola bíblica, jovens que buscam viver uma vida de oração. Então, eu quero saber de você, qual a sua perspectiva para essa nova geração que está se levantando? Acho que para essa nova geração que ela precisa de alguém que acompanha, de alguém que ajuda aquela pessoa, né? Como você disse que o inimigo ele luta, né, contra a nossa geração, contra nós que somos jovens, é porque ele sabe que o tamanho do potencial que nós temos diante de Deus, né? O tamanho do potencial, Deus ele acredita tanto na gente, então ele sabe, né, o nosso inimigo, ele sabe o potencial que a gente tem nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele vai lutar e é por isso que ele vai armar vários tipos de maneiras para poder, de multiformas, né, para poder destruir a nossa juventude, né? Igual fala a Bíblia que ele fica em nosso derredor, né, bramando ali como um leão, procura que alguém que possa tragar.
eu acho que a gente precisa, né, se manter firme, como o salmista fala assim, como que purificar o jovem, né, no seu caminho, né? Guardei a palavra no meu coração. É o que nós precisamos, guardar a palavra de Deus no nosso coração e seguir firme e fortes, né, avante, né? Acreditamos muito na nossa nova geração que está vindo. Muitos falam que a nossa geração está perdida, mas eu acho que a gente também não pode olhar sempre pelo lado negativo. Acreditamos que ainda dessa nova geração pode surgir grandes coisas ainda no nosso meio, né? Assim como tem muitos jovens pregadores que levam a palavra de Deus, que são bênçãos, né? Que Deus estão levantando de uma grande potência nas mãos dele, né? Fazendo curas, milagres, transformações, né? Através das nossas vidas. Amém, amém. A gente vê que o Brasil é um celeiro de pregadores. Hoje em dia, se você olhar, só foca aqui em mim. Se você olhar, o Brasil ele levanta pregadores em pouco tempo, minutos, segundos, você pode ver. Hoje em dia você pega um texto para explanar o texto, você vê que o jovem que tem, até mesmo eu posso dizer que eu sou dessa nova geração, gente, também, que é só de você olhar o texto, você já vê que Deus te dá a revelação dentro de um texto. Às vezes em 1 minuto, 1 segundo. Então, você vê que são jovens assim que foram levantados, mas a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Nós podemos ver que tem muito jovem aí que quer ser pregador, já outros que não querem, já outros que estão largando o seu chamado e deixando de mão. Bom, e é claro que não poderia ser diferente nesse podcast, porque conversar com o Gabriel, você sabe, é Bíblia também, né? Tem que conversar de Bíblia. E é claro que eu tenho que ver com ele qual... Eu tenho uma pergunta para fazer, Gabriel, e que não te constranja, sabe? Mas, assim, o Gabriel casou recentemente, assim, é algo que eu queria até perguntar para ele como é que foi, experiência nele no casamento, sendo um jovem, qual é o conselho que você pode dar para o jovem que necessita de um casamento e que necessita casar? Fale um pouco, Gabriel. Eu acho que é o processo. Quando a gente atropela o processo, muitas vezes a gente acaba estragando a bênção. Então, muitas vezes a gente tem que respeitar o processo. Então, antes de eu conhecer a minha esposa, eu sou um jovem de apenas 21 anos de idade. Fiz 21 sábado agora. Faz 2 meses que eu casei. Então, eu esperei por muito tempo para poder casar. E eu fui um tipo de pessoa que eu não era de orar tanto assim para questão de casar. Mas teve uma vez que eu fui num culto, numa igreja chamada Garagem de Fogo. E aí a gente estava nesse culto e aí Deus levantou uma mulher e falou assim: hoje Deus responde a tua área sentimental. Eu vou colocar alguém na tua vida e esse alguém que eu colocar na tua vida vai te levar a níveis maiores. E aí foi onde eu conheci a Tamires. Né? E ali eu conheci ela, eu sempre falava para minha mãe, eu falava: mãe, eu quero casar com essa menina. Eu quero casar com essa menina. Então a gente começou a namorar, né? A gente saiu primeiro, a gente foi no shopping. E ali aí eu falei assim: eu quero casar com você. Então a gente que é cristão, a gente já tem que namorar com o propósito de casar, né? Então eu falei pra ela assim: olha, eu quero casar com você. Foi tão rápido, né, que eu falei pra ela: eu quero casar. A gente começou a namorar numa quarta. Aí na sexta eu tava de agenda, tava viajando, viajei na sexta. Na quarta-feira, novamente, eu já tava conhecendo os pais dela. Cheguei ali com um buquê de flores, com uma aliança e falei pra ele: olha, eu quero realmente algo sério com a sua filha. E aí a gente ficou aí 7 meses namorando. E aí eu sempre falava pra ela, falei assim: a gente não vai namorar só por namorar, ou só por ficar, ou só por perder tempo. Mas eu quero namorar com você com um propósito, eu quero que você me acompanhe, eu quero que você vá comigo. E tanto que ela também prega. E a gente já teve a oportunidade de pregar junto. Glória. Então Deus, ele... é tipo uma frase que todo mundo fala, que é uma frase clichê, né? Deus não une pessoas, mas Deus une propósito. Então Deus uniu o meu propósito com o propósito dela, né? E hoje estamos aí fazendo a obra de Deus. 2 meses que a gente casou. E o segredo para todos os jovens que quer e deseja casar é: espera no Senhor. Espera em Deus. Porque o momento que você não espera em Deus, você vai se frustrar. Glória. Você tem que esperar nele. Espera nele, confia nele. É um Deus que é um Deus de promessa. Pode demorar, pode, mas na hora certa, no momento certo, ele vai fazer aquilo que ele cumpriu, né? Porque o nosso Deus, ele não é menino
para prometer aquilo que ele não pode cumprir. Glória a Deus, aleluia. Foca aqui em mim, foca aqui em mim. Aí, ó, para você que é jovem, que pensa em casar, eu te digo algo de interessante que não é tratar a mulher como um objeto, mas você casa com a santa mulher de Deus. A maioria do que acontece nos nossos dias na igreja é isso, né, Gabriel? Pessoas que elas vão para a igreja não só para buscar a Deus, mas sim para buscar mulheres, para ter um relacionamento, mas não sério, sim tratar a irmã como se a irmã fosse um objeto. Mas sim o que eu digo para os jovens, você não está casando com um pedaço de bolo, você não comprou um bolo para sua vida achando sua esposa, ela vai ter que fazer um bolo para você de aniversário, mas sim, é o que eu digo, você está casando com a santa mulher de Deus. E assim, eu digo para todas as mulheres, você também não vai arrumar um homem perfeito, porque até Jesus, que era um homem mais perfeito, nós mesmos não achamos perfeição em Jesus. Então, é isso, fica a dica. Gabriel, qual é, na sua perspectiva, qual é a sua perspectiva de uma igreja que ela produz os frutos do Espírito? Ou melhor dizendo, o fruto do Espírito. Uma igreja que tem uma característica do fruto do Espírito. Eu acho que o fruto, né? A árvore, ela é visualizada pelo fruto. Então, a gente vê a árvore, reconhecemos a árvore pelo fruto dela. E os frutos do Espírito, né? Como amor, paciência. Eu acho que um dos frutos que nós da igreja mais necessitamos e precisamos é o fruto do amor. De abraçar. Porque para a gente que participa de evangelismo, que entra nas ruas, como eu já entrei em ruas, em lugares de pessoas drogadas, em casas de recuperações, em hospitais entregando sopa, eu já participei muito disso. E se a gente for parar para conversar com esses tipos de pessoas que estão na rua, a gente vai entender que a maioria deles que estão lá fora são pessoas que já foram do de dentro. Já foram cristãos, já foram missionários, já foram os pastores, obreiros, levitas da casa do Senhor, né? Mas por causa do fruto do amor, de não querer abraçar, né, aquela pessoa, acabou afastando aquela pessoa. Então eu acho que o fruto que nós mais precisamos é o fruto do amor. Menos julgamento, né, e mais abraçar, né? Porque a gente fala, o povo fala aí fora que crente mata crente, né? Então muitas vezes uma palavra acaba desviando alguém, né? Então a gente precisa ter esse amor, né, pelo nosso próximo. Amém, amém. É que nem se diz, muitas das vezes, nós que estamos na igreja, nós às vezes não temos paciência, ou às vezes algum dos nossos meios, como por exemplo pastores que dão mau exemplo, não estou generalizando todos, mas alguns que não dão bom exemplo, aí porém por um desses a igreja inteirinha paga. Por exemplo, assim, as pessoas começam a falar mal da igreja, generalizam uma coisa para ter um motivo para falar mal da igreja. E muitas das vezes não é assim, porque Cristo não nos ensinou dessa maneira. Cristo nos ensinou a amar, como você falou. A amar, ter paciência, e isso é o mais importante. O amor é o fundamento de muitas coisas. Assim como Cristo diz assim em 1 João 4,19, não foi vós que ameis a mim, mas eu vos amei primeiro. Ele diz, porque eu vos tirei das trevas e vos chamei para a minha bendita luz. Então é isso, nós somos sal da terra e luz do mundo. Gabriel, assim, e qual foi a sua experiência no campo missionário que você teve? No campo missionário eu acho que é uma obra que eu gosto muito, é algo que o meu coração ele arde. Lá na antiga igreja que eu congregava, ali na DETAG, lá da 464 Samambaia, eu cheguei a me tornar vice-líder também de missões. Então eu participei muito de cultos de missões, como muitos evangelismo, de bater em portas, de orar em pessoas no meio da rua e pessoas ali ser endemoniadas, ser possessas ali, e através da oração, né, aquela pessoa ser liberta. Então, o campo missionário é um campo muito grande,
e é poucos que querem ser missionário. Muitos acham que ser missionário é pegar um avião, ir para Angola, não dizendo que não é, mas pessoas visam ser missionário em grandes outros lugares, mas esquece que muitas vezes nós tem alguém dentro de casa que necessita, né, ao ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes tem alguém da nossa parentela ou até mesmo ali um vizinho, né, que necessita ali ouvir a palavra de Deus, né? E muitas vezes nós achamos que ser missionário é só ir para longe, mas muitas vezes tem alguém dentro de casa precisando ouvir a voz de Deus através das nossas vidas, né? Então o campo missionário é algo, para mim, é algo que faz arder o meu coração. Muitas experiências que eu já tive de chegar ali diante de uma pessoa que estava ali dentro de um hospital para entregar uma sopa e só uma pequena palavra ali dizer que Deus amava aquela pessoa se derramar em lágrimas ali e dizendo que, cara, eu precisava ouvir uma resposta de Deus e você chegou e disse uma palavra dizendo Jesus te ama e nunca te esqueceu, né? E aquela pessoa ali desabar em lágrimas e acabar desabafando ali com você e você ali acabar ajudando ela de alguma forma, né, ali com uma palavra, abraçando, colhendo, né? E a gente fazia muito cultos em lares, né? Ele entrava em lares, orava, a gente ali tinha um culto de missão, né? Então foi uma experiência que eu passei ali pela minha igreja da DETAG, a qual eu fiquei praticamente minha vida toda. Praticamente eu quase nasci dentro da DETAG. Então ali foi algo que marcou muito minha vida e é o que me faz permanecer, né, no caminho e seguindo esse nosso Jesus que é o Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Gabriel, sua mensagem ela é voltada mais como expositiva, explicativa ou até mesmo cristocêntrica? Qual é o tipo de mensagem que você gostou? Histórica ou exegética? Exegética nós conhecemos que é aquela que é voltada para o texto, que nós trazemos o texto. Histórica é mensagem histórica. Você gosta mais de pregar sobre a história do texto, sobre a história passada, futura, presente. A expositiva é você trazer o texto para os dias de hoje. Qual é a mensagem que você ama pregar nos dias de hoje, que você aconselha pregar? Hernandes Dias Lopes, ele fala que muitas pessoas talvez perecem, né, pela uma falta de uma mensagem expositiva, mais explicativa, mais detalhes sobre o texto, mais profundidade sobre o texto. A gente também ele acaba usando também a história, né? Os acontecimentos, o que acontecia naquela época, e a gente entra no hebraico, no grego, né, para poder entender a profundidade do texto. Então a mensagem expositiva é uma mensagem que todos nós hoje em dia necessitamos dela. É explicar o texto, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Né? São os conselhos que o nosso Hernandes Dias diz, né? Lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Hoje em dia nós precisamos muito de uma mensagem expositiva, né? Ensinar, né, aqueles nossos ouvintes, não somente aquela mensagem que a gente fala que é pentecostal, que a gente eleva a voz mais alto, né, acaba gritando, mas uma mensagem mais calma, mais branda, ali explicando o detalhe do texto e usando também, aplicando nos nossos dias de hoje, né? Então aí é uma mensagem expositiva. Eu gosto de pregar uma mensagem expositiva, cristocêntrica, onde o Cristo é o centro da mensagem, onde a gente entendemos que se Cristo não for o centro da mensagem, nada acontece. Amém. Então Cristo ele tem que ser o centro da mensagem, pregar a cruz, né? O que a gente precisa hoje é pregar sobre a cruz, pregar sobre Cristo, pregar sobre a volta de Cristo, né? Muitas vezes a gente até quer pregar ali, querer usar muitas manobras, né, que a gente tem hoje em dia como a oratória, saber falar bem, saber se posicionar bem diante de um altar, mas uma mensagem simples e uma mensagem pura, ela tem ali um efeito extraordinário, né? Então ali uma mensagem expositiva, explicando o texto, pregando sempre Cristo como centro da mensagem. Amém. E aí é sucesso, pregar Cristo. Glória a Deus, aleluia. E assim, Gabriel, qual foi a maior pedrada que você já levou no seu ministério?
A maior pedrada foi o que me chateou muito por esses dias. Foi alguém inventar uma história minha, né? É tanto que quase ninguém sabe, mas algo que vai ser de primeira mão. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Muitas vezes a gente conversa com pessoas, né? E tem muitas pessoas aí igual Judas, está ali no teu meio, tá comendo do teu pão, tá sentando na sua mesa, mas ali é o Judas, né? Sim. A qualquer momento está ali para te trair, para te jogar no buraco, né? Aconteceu-se uma situação na minha vida, e essa situação da minha vida que aconteceu, essa pessoa que eu tanto confiava, foi uma pessoa que espalhou essa situação. Não. E essa situação, ela chegou a se agravar a um ponto, né? E já lembrando que é algo passado, e que foi um ponto de alguém chegar para mim e dizer: Gabriel, fui convidado para pregar na nona região, e ali da DETAG seria um sábado fera, qual nós chama. Então eu teria ali muitas pessoas. E aí esse rapaz entrou em contato comigo para me poder estar ministrando essa palavra. Porém, de uma história passada, alguém trouxe para o presente, e aí acabei sendo banido, né? Ali naquele exato momento ali, ele me ligou novamente, depois de um tempo, e acabou me proibindo de estar pregando. Falou assim: olha, você não vai poder pregar, né, por conta de uma história sua passada. E aí no mesmo dia alguém colocou outra pessoa no meu lugar para ministrar a palavra. Isso é algo que fere, algo que machuca, não por questão de agenda, mas porque quando a gente ama pregar a palavra de Deus e se doa ali a Cristo 100%, quando acontece uma situação dessa, a gente fica muito chateado. Então, ninguém sabe dessa situação, está sendo de primeira mão. Foi algo que eu chorei, né? Fiquei mal ali com a minha esposa, chorei, o coração ficou muito apertado. Mas creio que Deus, ele leva a gente aonde Ele quer, a hora que Ele quer e o momento que Ele quer. Então, tem muitos altares que não é pra gente, né? Então, eu acredito que não era a minha hora de estar ali pregando. Acredito que pode ter outra oportunidade de eu poder estar lá ministrando a palavra de Deus, né? Naquele dia não foi. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu orei a Deus, fiquei chateado, fiquei muito triste por isso, né? Não só isso, mas muitas coisas que já aconteceram em questão de ministério. Acho que todo mundo que tem ministério já passou por alguma coisa, né? Talvez eu ali fui chamado para também estar ministrando numa vigília, e aí eu tinha 4 compromissos nesse dia. Eu preguei pela manhã, aí de tarde eu tive que ir para um casamento de um amigo meu. Desse casamento a gente foi para a churrascaria do casamento dele, e aí eu cheguei em casa mais ou menos aí umas meia-noite, 1h da manhã, e para ir para uma vigília ainda. Quando eu cheguei nessa vigília, o rapaz disse para mim que não ia me dar a oportunidade. Então são coisas que acontecem, né? E aí é onde a gente precisa estar firmado em Cristo. Onde a gente precisa estar ali 100% dependente de Cristo. Porque se a gente não tiver firmado em Cristo, com essas pequenas decepções, a gente acaba abrindo mão do ministério, né? Mas isso aí não vem para nos afastar, isso vem para nos fortalecer e para poder trazer crescimento para a nossa vida, né? Sim. Amém. Você falando aí, eu me lembrei de uma situação que eu tinha contado até foi pro Gabriel Bezerra e pro Silva. Eles haviam falado assim para mim: tá, tu não fala isso de jeito nenhum para ninguém, senão tu não prega em igreja nenhuma. Isso era quando aconteceu, quando eu era no mundo, Gabriel. E assim, muitas das vezes a nossa marca que a gente deixa no passado, que a gente sabe que se nós já foi crucificado com Cristo, nova criatura é. Então a marca do passado já foi passada. E Cristo já coloca uma nova marca em nós. Uhum. Tipo, nós vemos que é o selo do Espírito que ele já coloca em nós. E falando assim, eu gostaria de ir para uma pergunta. Varão, qual foi sua primeira pregação? A minha primeira pregação... Tem nem como esquecer a primeira pregação, né? Eu acho que a primeira pregação é que fica mais marcada na nossa vida. Foi a primeira vez que eu preguei. Eu fazia antes vídeos na internet, no Instagram, né? Ali em pequenos minutos, ali liberando uma palavra. E aí eu preguei na minha própria igreja. Foi ali a minha primeira agenda, onde Deus começou a abrir portas para mim.
Ali foi a primeira vez que eu preguei a mensagem de Mateus, ali no capítulo de 25, sobre as 10 virgens, né? Não tinha muita experiência, né? Era um jovem ainda cru, mas com o tempo a gente foi criando expectativa e ali foi algo tão de Deus que, tipo, quando eu cheguei na porta da igreja, na nossa igreja tinha umas escadas, e aí quando eu coloquei o pé na escada assim, eu cheguei, eu me arrepiei todinho. Eu falei, nossa, Jesus está presente na casa e tal. E ali a irmã me ligou, aí ela falou assim, o nome dela até é Shirley, e ela falou assim, Gabriel, você pode pregar? Eu posso. Aí ela falou assim, mas você vai pregar em 40 minutos. Eu falei assim, não, mas eu não tenho tanto preparo e tal, pode ser 20 minutos ali e tal. E nesse dia eu quase preguei 1 hora, não sabia nem imaginar que eu ia conseguir pregar ali 1 hora. Foi o dia que foi algo, foi tão extraordinário, onde eu vi o povo ali pulando, né? Falando em mistério, ele por ser minha primeira experiência, quando eu terminei de pregar, ali todo nervoso, quando eu ajoelhei para orar, eu falei assim, Deus, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu desejo. E após essa pregação, através do vídeo da internet, foi onde abriu uma porta de eu ir para São Sebastião. Glória. E aí foi a minha primeira agenda fora, né? E aí eu fui, preguei, e de lá estamos aí até hoje pregando a palavra de Deus, para a honra e glória dele. Glória a Deus, aleluia. É interessante, nossa, então Deus fez rápido na sua vida, né, Gabriel? Foi interessante. O trabalhar de Deus foi diferente na vida do Gabriel, muito rápido. A minha, eu posso dizer de passagem também que minha vida, Deus começou a trabalhar muito rápido na minha vida hoje em dia. Quem imaginaria eu, um pobre miserável pecador, sendo pregador do Evangelho nos dias de hoje? Oh, que benção. Então, aproveitando um gancho, eu queria, Gabriel, te perguntar, você é batizado no Espírito Santo, mano? Foi a maior experiência que eu tive na minha vida, de ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Algo que é algo extraordinário, onde a gente ali no meio do congresso, e aí todo congresso tem, né, que a gente fala sobre o batismo, e muitas vezes a gente ali da DETAG, a gente chama muito pregadores de fora, uns pregadores bem fortes mesmo, e ali eles ficavam, vem na frente e tal, e muitas pessoas ficavam ali acanhadas, com medo. Aí eles falavam assim, o segredo de ser batizado ainda é o mesmo, é só ficar dando glória, 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 que até a língua vai, né, a língua embolar, e fala assim, quando vir na mente, você fala. E aí foi uma experiência extraordinária. De lá até, faz aí quase 2 anos, de lá pra cá a gente nunca parou de falar em mistério, né, pra honra e glória do Senhor. Quando você fala também em questão de testemunho rápido, eu fui um menino que eu fui criado muito assim, gostei muito de rua, né? Jogava muita bola. E aí, na minha rua onde eu morava, existia um grande tráfico de droga também. E ali sempre tinha um homem que olhava pra mim e dizia assim, esse menino aí, ele será um novo bandido daqui, será um novo traficante. E aí, enquanto ele dizia isso, existia uma mãe que orava no círculo de oração. Glória. Né, minha mãe, ela sempre participa, aquelas mulheres do coque. Então de segunda a sexta ela tá ali de oração. Então ela orava, intercedia pela minha vida, né? E aquele homem, ele dizia, ele vai ser bandido, ele vai ser traficante, né? E até, igual eu te falei no começo, que eu acabei me afastando. E é interessante que eu gostava de usar bermuda, né? Aquelas bermudonas largas, né? Da Oakley. Então eu gostava muito desse estilo, né? E aí, por conta desse estilo, muitas pessoas falavam que eu seria bandido. E eu me lembro muito de uma frase do Martin Lutero, que ele diz assim, pensei que havia matado meu velho eu nas águas do batismal, mas descobri que o infeliz sabe nadar e preciso matar ele todos os dias. Então a gente precisa todos os dias matar a nossa carne, todos os dias matar o nosso eu, né? E enquanto alguém dizia que eu seria um traficante, quem diria hoje está podendo pregar a palavra de Deus? E o recado que eu quero dizer para você, talvez tenha alguém vendo e assistindo, muitas vezes alguém fala assim, você vai ser isso, você vai ser aquilo, mas o mais lindo disso é porque Deus sempre vai contra a lógica humana, né? O homem escolhe pela aparência, pelo que tem, pelo aquilo que possui, mas Deus escolhe pelo coração. Ali pela passagem de 1 Samuel, quando Deus ordena Samuel ir na casa de Jessé,
Aparece o primeiro filho, Eliabe, bonito, tem aparência. É homem forte, homem nobre. Aí rapidamente o profeta diz, certamente esse aí será o novo rei de Israel. Aí Deus lembra o profeta dizendo, ei, eu que te mandei vir aqui, então quem escolhe sou eu. Glória. Eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê pela aparência, mas eu vejo pelo coração, né? Talvez tenha alguém vendo que alguém talvez lançou uma palavra dizendo, esse aí não vai chegar, esse aí não pode, esse aí é a ovelha negra da família, né? Mas Deus acaba dizendo através das nossas vidas, dizendo, a última palavra nunca vem do homem, a última palavra vem de Deus. A última palavra nunca vai vir do homem. A última palavra sempre vai vir de Deus. Enquanto alguém olhava ali para Davi e dizia apenas um pastor de ovelha, os céus gritavam do alto dizendo, esse aí pode ser apenas um pastor de ovelha, mas para mim ele será um novo rei de Israel. Então nosso Deus é o Deus que pega o pequeno e faz grande. É um Deus que é extraordinário. Glória a Deus, aleluia. Vendo o Gabriel falar assim, é interessante que Deus ele escolheu as coisas loucas para confundir a sabedoria deste mundo. Até porque para nós também, Gabriel, é loucura pregar o evangelho, mas porém nós pregamos pela graça de Deus. É o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo em diante, versículo 7 em diante, que ele diz assim, bom, ele diz que Deus não chamou muitos, mas Deus, porém, chamou os que são fracos para confundir aqueles que são fortes, de alta posição, aqueles que não são sábios, nem tão sábios, porque ele rejeitou a sabedoria dos sábios, e sim ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias. É interessante como Deus, ele escolhe e levanta. Então eu te digo, se você tem chamada na sua vida, se você tem um propósito com Deus, você tem um sonho, eu te digo, não desista do seu sonho. Ainda dá tempo. Vale a pena servir a Deus. Amém. Gabriel, porque eu ia te perguntar, rolou um boato aí esses tempos, e é o que mais acontece nos nossos dias de hoje, é que tem um rapaz, um jovem da nossa idade, ou até menor do que nós, que tem se levantado em nosso meio. Não para entrar em polêmica, mas eu queria te perguntar da seguinte forma. Porque hoje em dia você vê que ele foi muito atacado, mesmo estando na nossa idade. Eu creio que nem nós não foi atacado como ele foi atacado dessa maneira, pelas redes sociais. Então, o que eu quero te perguntar, o que você acha? Você acha certo sobre esse jovem? Qual é a sua perspectiva para esse jovem? Que ele pode ser levantado como um pregador, ser moldado, ser lapidado? Ou você acha que ele vai parar? Ou você acha que é bom continuar? Porque, assim, a minha perspectiva para isso é que ele é um jovem que precisa ser moldado, que precisa aprender, assim como nós também tivemos mestres e temos até hoje, devemos aprender. Eu quero saber de você, o que você acha? Eu acho que todos nós, independente da idade, como ele foi levantado tão rápido, né? E aí ele precisa de auxílio, né? Ser auxiliado, né? De ser auxiliado. Sempre é bom ter alguém para nos auxiliar, sempre é bom alguém para nos instruir. E eu acho que o que precisa é ser auxiliado, ser instruído, ser ensinado, assim como todos nós precisamos ser ensinados, né? A gente fala que conhecemos, mas a verdade é que a gente vai morrer e não vamos saber de tudo. Então, o que a gente precisamos é eternos aprendizes, né? Somos eternos aprendizes, estamos sempre aprendendo. Então, sobre esse jovem, o que ele precisa é ser aconselhado, né? Ser instruído, ser ensinado. Eu acho que o que falta para nós hoje, na atualidade, é ter alguém disposto a ensinar, a instruir, né? Nós que somos jovens aí, então mamãe sempre fala assim, você quer aprender mais? Anda com pessoas mais velhas. Então, se você quer se tornar um homem de oração, anda com pessoas que oram. Quer se tornar homem de Deus, anda com pessoas que são homens de Deus. Então, para a gente, né, a gente que somos jovens, a gente precisa estar mais perto de pessoas que são mais velhas, que têm mais experiências, que vai nos ensinar,
né? Nos instruir, né? Isso é importante para a nossa vida. Sim, exatamente. É algo assim que é que nem minha mãe falava, há um ditado sobre isso, quem não escuta conselho, escuta coitado. Então, é sempre bom a gente ter alguém no nosso meio para nos aconselhar, ter um belo pastor e se quer ver se a pessoa é verdadeiramente um homem de Deus, santo homem de Deus, como os pastores, assim como todos lá no passado, nós vemos que todos aprenderam, até nós chegarmos até aqui, sempre teve um que teve que aprender. Vejamos, Pedro teve que aprender com Jesus, os discípulos também, por mais que era difícil, mas eles aprenderam. E assim, nós vemos que até nos dias de hoje, crente que não tem base bíblica, não tem como crente ele ser instruído sem base bíblica. Eu que nem eu falo, não adianta a gente estudar teologia se a gente não lê a Bíblia, se a gente não adianta pregar se a gente não lê a Bíblia. Porque senão a gente acaba pregando coisa com coisa, né, Gabriel, nos nossos dias de hoje. Assim, é o que eu te pergunto. As nossas pregações dos dias de hoje, muitas têm enfraquecido nos dias de hoje, têm deixado de pregar Cristo para pregar mais sobre o homem. E assim, eu queria saber de você, o que você acha sobre a mensagem ser voltada para Cristo? Eu vi uma frase de um livro, a qual grande amigo meu postou no Instagram, que é o Pastor Magno, e no trecho do livro dele que ele posta, ele fala dizendo assim: hoje em dia os pregadores têm ternos que brilham, mas a sua mensagem já não brilha mais, né? Tipo, tem ternos que brilham, mas o brilho do pregador já se foi. Então, hoje em dia a gente vê pessoas que pregam a palavra de Deus e nós vemos muita pregações de autoajudas, né? Uma pregação aí da teologia da prosperidade, vem para Cristo, que Cristo vai abrir essa porta, vem para Cristo que Cristo vai te dar um emprego, vem para Cristo que Cristo vai abrir, né, algo extraordinário. Claro que Cristo faz isso, mas a maior intenção não é a gente ir pelaquilo que Cristo, né, pode nos dar assim fisicamente falando, mas sim espiritualmente, né? E aí quando a gente olha para as mensagens de hoje, a gente vê umas mensagens que são ali tipo, Deus vai fazer isso, sim, Deus vai fazer, né? Assim como tem uma mensagem que muito marcou a minha vida e meu ministério, foi uma mensagem a qual eu preguei dizendo sobre as mensagens de Pedro e a mensagem de Jesus. É porque muitas pessoas, os profetas antigamente, os profetas de hoje, são os profetas que dizem assim diz o Senhor, Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo, mas existem muitos falsos profetas, né, que brincam com o nosso emocional, que brincam com as coisas de Deus, e acaba dizendo assim diz o Senhor, e muitas vezes Deus está calado. Muitas vezes tem pessoas dizendo assim diz o Senhor, e Deus ali está do alto dizendo eu não mandei falar nada, né? Então, quando a gente olha para os profetas antigamente, nós vemos profeta que ele se levanta não tanto para para profetizar prosperidade, mas sim conserto, né? Quando a gente olha para Davi, quando Davi peca ali com Betseba, aparece ali o profeta Natan. O profeta Natan ele chega para ele e fala assim: olha, tu é o pecador, né? Tu tem que consertar. A qual ele vem e escreve Salmos 51 dizendo: ó Senhor, não afasta de mim, não retira o teu espírito de mim. E ali nós entendemos que o profeta ele não foi ali até a Davi para dizer: olha, Deus vai te dar isso, não. Ele botou o dedo na cara de Davi e disse: ó, Davi, te conserta. A espada vai ficar sobre a tua casa, te conserta. Aí quando nós olhamos para a mensagem de Pedro, a mensagem de Pedro ali é quando Pedro começa a pregar dizendo: arrependei-vos, é chegada a hora dos céus. João Batista, quando ele começa a pregar, a mensagem de João Batista é: arrependei-vos, porque é chegada a hora dos céus. Quando Jesus começa a pregar também, a mensagem de Jesus é: arrependei-vos, porque é chegada a hora dos céus. Eu acho que a mensagem que precisa ser pregada nos tempos de hoje é a mensagem sobre o arrependimento. Porque nós entendemos que é pela forma do arrependimento ao como nós vamos entrar pelo céu. Então, sem arrependimento, não tem como a gente entrar no céu. A porta ainda é estreita, né? O caminho ainda é estreito, né? Então, é difícil, mas a mensagem que todos nós pregadores precisamos pregar
é a mensagem do arrependei-vos, porque é chegada a hora dos céus. Sim, é desse jeito. Glória a Deus. Ah, foca aqui em mim, câmera. Foca aqui. A mensagem arrependei-vos, você pode ver que sempre no Antigo Testamento, você vê que o real motivo de Deus para com a nação era sempre arrependei-vos, Gabriel. Você vê que até mesmo Pedro, no discurso de Pedro em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 23, ele diz, a cujo qual Cristo que vocês crucificaram. Ele diz, porque todos perguntam, o que farei para ser salvos? Salve, ele diz da mesma maneira, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Em Mateus capítulo 3, versículo 2, ele diz da seguinte maneira também, João Batista, o primeiro pregador, eu costumo dizer que João Batista tinha até uma mensagem sobre isso, que João Batista ele é o primeiro pregador a pregar sobre o arrependimento. É dali que vem o primeiro arrependimento da pregação do Novo Testamento, que ele prega dizendo, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Você vê que mais também, começando o ministério de Jesus em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 24, e eis que a Bíblia diz assim, passando-se Jesus pela cidade, eis que ele viu uma certa multidão e pregava dizendo, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Então nós possamos ver, Gabriel, que sempre a mensagem ela deve ser voltada para Cristo. Eu pregava muito sobre Deus, ele tem o melhor para você, Deus ele vai fazer na tua vida, ele vai cumprir a promessa, sem precisar dizer que tem que estar no centro da vontade de Deus. Até porque minha mensagem melhorou quando eu passei a trazer a visão do reino por meio da mensagem. A visão do reino é trazer Cristo para o centro da mensagem. E é o que falta em muitos pregadores nos dias de hoje. A gente possamos ver que na igreja hoje mesmo, pregadores coach em nossos púlpitos só querem amassagear o ego e pregar por sua forma mesmo. Querer dizer, muitas das vezes um testemunho, querer pregar assim, mas só que isso não é só o testemunho. A nossa vida nós vivemos de testemunho, mas não é só viver sobre testemunho, mas é carregar o testemunho e as marcas daquele que nos testemunha hoje em dia, que é Cristo Jesus, né, que é em nossa vida, Gabriel. E assim, eu queria te perguntar, amigo, o que você acha das igrejas nos dias de hoje ter área VIP para pastores, para pregadores, assim, áreas reservadas, cujo qual ninguém pode subir nestas áreas, até porque eu estava vendo uma pregação de um pastor que ele fala da seguinte maneira, que Zaqueu é como se Zaqueu estivesse num culto, ele tivesse que subir na árvore para ver Jesus, porém não tinha nenhuma área VIP para ele. Então, assim, eu te pergunto, o que você acha sobre ter área VIP nos dias de hoje das igrejas? Rapaz, é uma pergunta assim, bem explícitas, né? Porque hoje em dia a gente vê, querendo ou não, pessoas que têm área VIPs, onde já vi pessoas entrar até com segurança dentro da igreja, né? Ali protegendo aquele homem e tal. E quando a gente olha para Jesus ele era uma pessoa influente, né? Ele era alguém famoso ali, onde Jesus passava, né? Ele arrastava multidões, né? E a gente vê que, né? Não existia esse negócio de área VIP, não sei o que. Eu acho que a gente acaba modernizando muita coisa, né? A gente acaba trazendo muita coisa do mundo para dentro da igreja, aonde a gente vê que mundo tem pessoas que têm camarinhos, né? Cobra ali uma fortuna para poder ele estar cantando música do mundo, né? E até já ouvi pessoas, né, que cobram também, né? E eu gosto muito do Jonathan Carlos, na mensagem que ele fala, né? Que Jesus ele nunca não estipulou nenhum valor, mas a sacola estava, né, ali aberta. Abençoava quem quiser abençoar, né? A gente entende que existem muitas pessoas que têm esse negócio de cobrar um valor X, só vou se for por esse valor, né? Por eu estar acompanhando a minha esposa, e a minha esposa dirigia ali uma quinta profética, então eu acompanhava, via pessoas que chegavam para ela mandava mensagem para a pessoa falava assim, olha, eu só posso ir por esse valor, se não for por esse valor, não tem possibilidade de eu ir, né?
e a gente acaba vendo pessoas, né, colocando preço naquilo que Deus deu de graça pra gente, né? De graça vos dei-vos, né? De graça vos dais. E quando o Jonathan Carlos pregou aquela mensagem também nos Gideões também, ali foi um tapa na cara ali, a gente diz um tapa da cara pra muitos, né? Pra gente poder entender o real motivo. Eu vi ele uma certa vez, ele veio aqui, eu falei pra ele, cara, você falou ali muita coisa que muitos queriam ter falado em nossa geração, porque, tipo, é claro que hoje em dia nossos púlpitos são cheios desse tipo de coisa, né? Pessoas que se intitulam profetas, se intitulam grandes pregadores, se intitulam pastores, mas na verdade nós vemos que no nosso meio também dá lobos no nosso meio. Eu não generalizo todos, mas sim eu digo muitos no nosso dia de hoje que estão aí para escandalizar o nosso meio, escandalizar o evangelho. E assim, falta do amor desses pastores, falta de pessoas, de homens capacitados nos nossos dias de hoje, homens instruídos abaixo da palavra de Deus, é aquilo que Paulo falava a Timóteo da seguinte maneira, que eles não se contentarão com a sã doutrina, mas sim passarão a pregar fábulas, passarão a pregar doutrinas de demônios, e é o que mais nós vemos nos dias de hoje se levantar, né, Gabriel? Pessoas que nem sequer têm compromisso com o evangelho, pastores que nem sequer têm compromisso com a ovelha, compromisso com a igreja, sai. Até mesmo você pergunta para o missionário hoje em dia, Gabriel. Você pergunta, você veio de onde? O missionário vem pregar na tua igreja, o missionário não tem nem coragem de falar de onde é que ele vem, nem para onde é que ele vai, né, Gabriel? É o que mais acontece, o missionário evangelista, ele vem aí, muitas das vezes, eu te digo, eu só saio da minha igreja abaixo da bênção do meu pastor. Se não tiver debaixo da bênção do meu pastor, por mais que doa, por mais que seja ruim, eu te digo, não saia se não for abaixo da bênção do teu pastor. Porque o teu pastor, ele está acima, ele está acima da igreja. Acima dele está Deus, o soberano de todos. Então as ordens vêm de Deus. Você nunca vai ver algo de interessante. Você nunca vai ver Arão acima de Moisés, mas você sempre vai ver Moisés dando as ordens a Arão para instruir o povo. Você sempre vai ver Moisés no monte. Moisés nunca vai descer do monte ele nunca vai descer do monte sem a ordenância de Deus. Então nós vemos que isto é verdadeiramente um pastoreio. A pessoa se preocupar com o próximo. É que nem o que nós estávamos falando. A característica para mim de uma igreja que é cheia dos frutos do Espírito, ela começa pelo primeiro princípio, que é o amor. Porque assim ele falou, fruto do Espírito e as obras da carne. Então, o fruto do Espírito se consiste em uma coisa, o amor. E assim, cara, que benção, Gabriel. Eu estou muito feliz de ter tua participação por aqui. Gente, esse quadro é um quadro novo que eu estou adotando aqui, e graças a Deus eu espero estar entrevistando mais pessoas. E assim, eu queria perguntar umas últimas perguntas para o Gabriel, antes dele nos deixar, né? O Gabriel, aí que eu conheci, colega de ministério, um jovem muito usado por Deus, que Deus tem levantado para essa nova geração. E assim, meu amigo, eu te pergunto, qual o conselho que você dá para os jovens da nossa nova geração nos dias de hoje? O conselho que eu dou para todos os jovens é: nunca saia da casa do pai. Nunca saia da casa do pai. Nunca saia da casa do pai. Quando a gente vê a história do filho pródigo, a gente vê um filho que está dentro da casa do pai. Dentro da casa do pai tem comida, roupa lavada, proteção, tem tudo. Mas ele decide sair da casa do pai para poder ir para uma terra distante. E isso nos mostra a realidade de muitas pessoas que querem sair da casa do pai para poder experimentar o mundo, para ver como é o mundo lá fora. O mais interessante dessa mensagem, Gabriel, é porque o pai, ele não corre atrás do filho, ele deixa o filho ir. Muitas vezes Deus vai permitir eu e você ir,
mas muitas vezes a gente vai sem a ordem dele, a gente acaba quebrando a cara, e aí a gente volta para a casa do Pai. É como lá em Jeremias 18 fala que o vaso está na mão do oleiro, né? Então, para o vaso ser moldado é necessário ser a mão do oleiro, a digital do oleiro, né? E muitas vezes o vaso quebra, mas o nosso Deus é um Deus que não descarta pessoas. Ele pega aquele vaso, reconstrói aquele vaso novamente, né? Isso é muito lindo. E o conselho que eu dou: nunca sai da casa do Pai, nunca sai da casa de Deus, porque muitas vezes nós jovens somos muito curiosos, queremos conhecer o mundo lá fora. E o meu conselho para todos os jovens que estão me ouvindo: nunca saia da casa do seu pai. O pai que eu estou falando aqui não é o pai físico, mas sim um pai espiritual, que é o nosso Deus. Nunca saia da casa dele, porque o mundo lá fora não tem nada para te oferecer. O mundo lá fora é só apenas perdição. O mundo lá fora é apenas ilusão, né? Estamos falando de alguém que já foi do mundo, a qual já chegou a fazer coisas que o mundo oferece. E tudo aquilo que o mundo oferece é passageiro. Mas aquilo que Deus oferece é para a eternidade. Então, é a maior estratégia do inimigo, é querer destruir nós que somos jovens. Querendo colocar-se palavras na nossa mente, sementes no nosso coração, desejos. Então, aprenda a controlar os seus desejos, né? E o conselho que eu dou para vocês jovens que estão nos caminhos do Senhor: nunca saia, nunca saia, permanece. Porque a Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado é o homem que suporta a provação, porque sendo aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido. Então, permaneça na casa do Pai, porque na casa do Pai tem pão, na casa do Pai tem proteção. Permaneça na casa do Pai, não saia da casa do Pai. Eu não sei se tem alguém entendendo. Talvez tenha alguém vendo que até pensou em sair, pensou até querer se afastar, mas Deus está dizendo para alguém: permaneça na casa do Pai, permaneça sendo fiel a Ele, porque o nosso Deus, Ele é fiel e justo. Então nunca inventa de querer sair da casa do Pai. Glória a Deus, aleluia. Tem algum versículo que você gostaria de deixar para os jovens? Algum versículo em mente? Você tem em mente? Versículo para jovem, quando ele fala lá no salmista, ele fala assim, no Salmo 119, versículo 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, o que nós precisamos hoje é da palavra de Deus. O que nós precisamos hoje é ter o conhecimento da palavra. Oséias fala assim: o meu povo, ele perece pela falta do conhecimento. Hoje em dia a gente tem tudo. A gente não busca porque a gente não quer. Hoje em dia a gente tem Bíblias de estudo. Hoje a gente tem comentários bíblicos de grandes homens de Deus. Nós temos até vídeos no YouTube de pessoas grandes, pessoas de Deus. Hoje a gente não aprende a palavra de Deus se a gente não quiser. Amém. Glória a Deus. Gabriel, foi uma benção te ter aqui, Gabriel, no nosso podcast. Que Deus abençoe. E assim, eu gostaria que você deixasse suas redes sociais aí para o povo te conhecer, o povo saber onde te encontrar, onde te agendar. Deixa o seu número de agenda e sua rede social aí. A minha rede social tá Miss Gabriel OFC, né, que significa oficial, né? A gente tem apenas aí o Instagram e também o nosso número de contato, que é o WhatsApp, que é o 61 993 01 23 13. Eu gosto de publicar nas minhas redes sociais de uma seguinte frase, que é assim: não pregamos por dinheiro, mas pregamos por almas. Então essas são as nossas redes sociais. Se você quiser entrar em contato conosco, que Deus abençoe. Estamos aí para servir o reino de Deus. Agradeço pela oportunidade de estar aqui presente nesse podcast. Creio que tudo é um propósito de Deus, né? Tudo é um propósito que Deus tem preparado para as nossas vidas, assim como também o Gabriel Bezerra,
Como a gente no começo eu estava falando que eu acompanhava ele pelas redes sociais, pelo YouTube, vendo os testemunhos dele, as mensagens dele, e hoje de poder estar aqui tão perto de vocês é algo para mim tão gratificante. Quero agradecer a Deus, que é o mais importante, agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui hoje. Obrigado, Deus, obrigado o Gabriel pela oportunidade, pelo Gabriel Bezerra também. Que Deus abençoe e creio e acredito que Deus vai fazer grandes coisas na vida de vocês. Amém, glória a Deus. Bom, gente, estamos terminando mais um Pod Crente com o Gabriel. E assim, eu digo, se você quer ser entrevistado, eu vou abrir uma hashtag lá no Instagram, para quem quiser ser entrevistado, deixe seu nome lá. É claro que sua presença comigo será uma honra. E é isso aí, bom, vamos pro final. Que Deus abençoe, meu amigo Gabriel. Obrigado, Deus tudo abençoe. de bom, Amém. mano. Muito obrigado por te ter aqui mais uma vez. E é isso aí. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Amém.